Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Pets Podcast. E hoje mais um episódio com uma pessoa incrível falando de prevenção. Antes disso, eu quero agradecer os nossos parceiros, o Duque Pet Shop, um pet shop super completo, gente. Tem alimentação, medicamento, aquarismo, serviços de estética. E se você falar que viu aqui no nosso Mais Pets Podcast, você tem 10% de desconto nesses serviços de estética. Quero agradecer também a Cozinha Pet Santé, uma cozinha especializada em fabricação de alimentação para cães e gatos. Alimentação natural, são alimentos fresquinhos, congelados, embalados a vácuo, que você pode deixar guardado no seu freezer e quando precisar, você tá prontinho ali para você colocar no pratinho do seu pet. E também um super beijo ao Instituto Alex Santos, aos nossos Akitas, que estão sempre aqui com parceria com o nosso Mais Pets Podcast. E agora eu quero falar um pouquinho com a doutora Bruna. Tudo bem, doutora? Tudo bom? Tudo jóia. Eu quero agradecer a tua presença. Quero mandar um super beijo aos médicos veterinários, porque dia 9 de setembro foi dia do médico veterinário. Isso é uma profissão, pessoal, que a gente acha assim, é uma profissão de clínico somente. Não. Os médicos veterinários, eles têm muitas funções dentro, eles podem exercer, né, muitas funções dentro da medicina veterinária. Tanto na área da indústria, da alimentação, tanto para animais quanto para humanos. Então, um super beijo para eles. É uma profissão que foi regulamentada há 90 anos. Então, pessoal, um super beijo para vocês. E a doutora Bruna está aqui para falar para a gente um pouquinho sobre a prevenção, que todos os médicos veterinários que amam os animais, eles acreditam muito que a gente precisa prevenir as doenças, a gente precisa prevenir tudo que possa causar um problema, tanto para os pets quanto para nós humanos. Então, doutora, obrigada por estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a medicina preventiva dos pets, que é bem importante para o nosso público. A maioria tem os gatinhos, cachorrinho, passarinho e entre outros pets em geral, tá? Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre você, da onde veio a medicina veterinária para você, né? Porque lá atrás, em algum momento, você decidiu ser médico veterinário. Sim. Então, assim, conta um pouquinho para nós. Eu sou veterinária há 10 anos, né? Desde 2012 que eu atuo na área. E desde pequena eu sempre quis, né, exercer essa profissão, né? Por amor mesmo aos pets, né? Minha mãe fala que sempre queria ter os bichinhos. Em casa sempre teve de todos os tipos de animais, desde passarinho, coelho, cachorro, gato, né? Então, a gente sempre gostou muito lá em casa, né? E eu acabei criando essa paixão e esse amor. Então, há 10 anos eu trabalho com uma parte clínica, mas aí há 2 anos atrás eu encontrei a prevenção. Eu falo que eu encontrei ela porque, assim, a prevenção é algo maravilhoso, que tá aí realmente para auxiliar o tutor a dar mais qualidade de vida pro pet, né? E é isso que a gente quer, porque quando a gente se depara com muitos problemas, né, animais doentes ali, chegando a fase terminal para nós, quando a gente para pensar o que a gente poderia ter feito para esse pet não chegar nesse ponto. Porque a maioria das doenças a gente tem como prevenir, né, e os cuidados que a gente exerce no dia a dia desse pet, ao longo da vida dele, podem trazer isso para nós. Então, meu papel hoje como médica preventiva é mostrar para o tutor que com cuidados diários ele pode mudar a vida do seu pet, a convivência, e até mesmo pensando nas zoonoses, né, que você comentou, também pode gerar uma conexão com o tutor e o pet de uma forma mais preventiva mesmo, mais agradável ali para que ele tenha uma qualidade maior de vida. E doutora, a prevenção, ela começa desde filhote, né? Isso mesmo. Desde pequenininho. Isso mesmo. E você faz esse trabalho já orientando os tutores a como conduzir a ter os cuidados com esses filhotes, e depois você vai acompanhando com a vida adulta, porque eu acredito que muda, assim, algumas coisas, né, durante o processo de crescimento deles. Sim. Isso a gente falando no geral, entre cachorro, gato, passarinho. Isso mesmo. O meu foco com a prevenção, atualmente, é cães e gatos mesmo. Mas todas as fases, a prevenção pode ser introduzida. Mas com certeza, quando a gente pega um filhote, por exemplo, né? Eu faço consultoria preventiva e ela é personalizada. Não tem como eu pegar e criar um guia preventivo que serve para todos os animais. Tem dicas que eu dou que vão auxiliar todos os pets. Mas quando eu faço a consultoria e pego, por exemplo, um filhote, vou colocar em uma raça específica, que é o que eu tenho, que é o Spitz alemão, né?
O Spitz, a gente sabe que ele tem doenças que predispõem ali na idade dele, né? Então, quando eu pego um filhote, eu já faço a avaliação e já converso com o tutor. Olha, ele pode ter determinadas doenças que a gente pode fazer o diagnóstico precoce ou que a gente pode prevenir. Porque o fato do animal ter uma predisposição para uma doença não significa que ele vai ter. Mas se eu já sei, por exemplo, que ele é um pet que tem predisposição a ter um problema renal, por que não eu não conversar com o tutor com 2 meses, em 2 meses de vida? O que esse tutor pode fazer com 2 meses para que ele não tenha essa doença lá na frente? Ou para evitar, ou para chegar no momento de eu fazer uma prevenção e não necessariamente um tratamento. A vacina e o vermífugo, o vermífugo, seja lá, nada de pulga rapaz, enfim, são coisas que a gente funciona como forma de prevenir, como vacinação, né? Mas não é só isso, né? A prevenção, ela entra aí com um cuidado, principalmente a alimentação, né? Você também mexe com essa área de alimentação, é uma forma de prevenção, né? Se a gente parar para pensar, a alimentação é quase que aí mais de 80% do cuidado preventivo que eu vou ter com a pet, né? Então, assim, quando a gente pega um tutor que pegou um filhote, tem aqui, a gente fala que são as mães de primeira viagem, os pais de primeira viagem, não sabe nada sobre aquele pet. Vai lá fazer uma vacina, já é o suficiente para o cuidado básico. Não, a alimentação é um cuidado básico. Como você vai cuidar desse pet dentro de casa é um cuidado básico. Como você vai pentear ele, que produto você vai usar é um cuidado básico, né? Então, assim, são coisas pequenas que são informações que muitas vezes o tutor não tem. Porque ele acabou de pegar, nunca pegou um gato, por exemplo. Gato, eu falo assim, que ele é uma enciclopédia, porque ele tem muita coisa pra gente estar destrinchando e cada gato, assim como cada cachorro, eles têm uma personalidade, né? E é diferente para cada animal, assim como vai ser diferente para cada tutor. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente querer usar uma informação para todo mundo. Cada informação é individualizada, porque muitas vezes o que vai funcionar para um pet não vai funcionar para outro, né? Quando eu sempre trabalhei com clínica, né? Trabalho com a parte clínica, e o que eu observei nesses anos, né? O tutor vai levar para nós, veterinários, quando o pet, ele tem sim um problema. Seja ele de pele, meu pet está mancando, está vomitando. Mas sempre, e na hora que a gente está fazendo ali o protocolo, o atendimento, mesmo o diagnóstico, a gente vai ficar voltado para o tratamento. O próprio clínico, muitas vezes, não tem na rotina, parar e sentar. Olha, eu vou falar sobre a articulação. O que a gente poderia ter feito para evitar? Porque muitas vezes o tutor já levou para ele com o animal já em crise, né? Então ele vai, o papel dele é tirar o pet da crise, né? Então, e aí o que é o meu papel como prevenção? É explicar para o tutor que, por exemplo, um dachshund, ele pode ter uma crise de coluna. E o que ele pode fazer para evitar essa crise na coluna dele, que ele eventualmente vai ter? Qual o cuidado que ele pode ter? Entra até a questão de controle de peso, que é muito importante, porque é uma coisa que eu me deparo muito, porque os tutores acham bonitinho, fofinho, ursinho. Porque eu vou dar uma coisa que eu percebo muito com relação à alimentação. Isso é uma forma de carinho, de afeto que o dono tem ali, que ele tá comendo e o cachorrinho vem, então eu vou dar um agrado. Então, esse gesto de amor, de carinho, infelizmente vai gerar muitos problemas, né? E através da prevenção, eu consigo explicar para o dono, né? Porque é uma coisa muito comum a gente, igual eu falei, é um gesto de carinho. Eu chegar lá para você que gosta de agradar o seu animal com comida e eu falar para você que isso está errado, muitas vezes você não vai aceitar isso, né? Então, a gente tem que saber também explicar para o dono, né? Essa semana passada eu peguei 2 tutores que são idosos. Então é difícil. Mas faz 10 anos que eu dou comida e nunca aconteceu nada, né? Então, assim, a gente também tem que saber lidar com essa forma preventiva. Porque quando a gente vai para tratar, é preciso tratar, ó. Você vai fazer isso, isso e isso. O doutor vai embora, resolveu o problema e acabou. Mas é ao longo depois da vida desse pet, né? Ao longo do dia ali, ao dia a dia. O que esse tutor pode fazer para mudar esse comportamento para que não gere uma crise novamente, por exemplo? Então, a parte preventiva vai entrar aí. O que eu vou fazer para esse pet, né? Melhorar na rotina desse tutor para ele entender que aquilo vai fazer mal a longo prazo, né? Quais as consequências que eu vou gerar lá na frente. Então, a prevenção é muito importante. O dono precisa aprender. Eu falo assim que eu tô aqui para ensinar ele,
né? Não para julgar o que ele tem feito até agora, né? Porque muitas vezes fez por falta de informação, não porque não ama o animal, mas pelo contrário, às vezes a gente erra, o pecado é fazer tanta coisa, amor, é o excesso de amor, e aí a pessoa acaba errando, falhando nisso. Então não tem problema, então eu falo, tem um animalzinho ali de 15 anos que a pessoa me chama para fazer consultoria, tudo bem, eu posso melhorar muito a qualidade de vida desse animal, fazendo mudanças com 15 anos, não é porque ele, não, ele é velho, ele vai morrer, não, ele pode ainda ter 3, 4 anos de vida, muito bons com a prevenção, né? Que a gente vai melhorar a condição clínica, condição de dor, condição de cuidados ali. Aí entra a questão de exames preventivos que a gente pode fazer também, né? Para ajudar esse pet a ter mais qualidade de vida, independente da faixa etária, né? E, doutora, já aconteceu de você chegar Porque aí é um atendimento individualizado. Normalmente você vai até a casa, o lugar que esse pet vive. E já aconteceu de você chegar e o pet, ao invés de estar numa prevenção, ele está doente? Sim, é muito comum. É muito comum. Né? A gente tem que chegar e explicar para o tutor, né? Que tem pontos que ele precisa mudar, né? Porque assim, a prevenção, eu tenho uma conversa com o tutor, não necessariamente eu preciso avaliar o pet, né? Tanto que essa consultoria preventiva, ela pode ser feita online, né? Porque na consultoria preventiva, eu vou entender a rotina que o pet tem ali dentro daquele ambiente. Seja na casa, seja no apartamento, seja numa chácara. Mas eu vou entender qual é o tipo de afeição, de afinidade. É um pet que dorme na cama? É um pet que fica só no quintal? É um pet que vai viajar com o tutor? Então, primeiro, com a prevenção, eu vou entender qual que é a conexão do tutor pet. E através disso, eu vou alinhar tudo e vou explicar tudo, né? Desde cuidados simples até preventivos, para alinhar com esse pet. Mas como eu faço atendimento domiciliar, é não como eu chegar lá, igual você falou, e eu ver aquele pet já numa situação de doença, né? E a pessoa não percebeu aquilo, né? Falou, olha, aí eu converso com o dono, avaliando aqui, na verdade, o seu pet, além da prevenção, ele também precisa de um cuidado clínico, né? Que daí vai ser diferente de eu passar um produto preventivo, uma suplementação. Aí o pet precisa de medicamento, precisa de exame. Então, assim, é muito comum. E aí eu tenho que explicar, olha, além da preventiva, nesse caso, a gente precisa tratar primeiro, para depois continuar os cuidados preventivos. Porque muitas vezes, igual você comentou, é muito sutil, a pessoa não percebe ali. Mas você não percebeu que, por exemplo, né, às vezes eu acabo ali, pegando o animal no colo, abraçando, e eu percebo que o pet tem luxação de patela, que é muito comum, e é algo muito simples de você perceber. Só de você pegar, dependendo do grau da luxação, você já percebe que o animal está com o venho luxado. E eu comento com o tutor, já está fazendo acompanhamento dessa patela? Aí, não sabia, nem tinha visto que estava assim. Né? Então, assim, isso é muito comum. E aí, o meu papel é explicar, olha, ele tem, então, esse problema, precisa passar por acompanhamento, precisa fazer mudanças no ambiente, em alguns casos até precisa de cirurgia, né? Então, isso é o mais comum, seu pé. Imagina o desespero do tutor, né? Tem alguém para orientar preventivamente. Exato. Cachorro, de repente, não, ele precisa de um tratamento. Ele foi até cirúrgico. Exato. E é muito confuso porque às vezes a pessoa não pensa assim, eu preciso avaliar de uma forma, de um olhar diferente o meu animal, né? Não é só abraçar, beijar e tudo mais. Isso é a parte que a gente ama, que a gente gosta. Mas, por exemplo, é muito comum assim, definição de gato. Eu chego e a pessoa fala assim, é comum, ele sempre vomita. E tudo bem, a gente sabe que os gatos, eles têm aquele comportamento de regurgitar a bola de pelo. Mas, atualmente, existem produtos e rações que vão auxiliar na digestão da bola de pelo. Então, quando eu pego um tutor que a pessoa já acha que é comum, eu já explico para ela, olha, a gente tem que ver o que é comum mesmo, o que é normal e o que não é. Porque às vezes... Não pode ser. Exato, mas por exemplo, a gente fala assim, mas soltar a bola de pelo. Tudo bem, pode soltar a bola de pelo, mas aí, com que frequência tá soltando essa bola de pelo? Né? O que mais? Porque às vezes a pessoa já colocou isso na cabeça dela de ser algo normal, e aí ela acaba, tá normal, né? Mas muitas vezes, não, o pet pode ter algum problema. É muito comum também em raças pequenas acontecerem isso. Igual York, o próprio Shih Tzu, Lhasa,
de ter uns vômitos, assim, ai, é normal. Não, tem coisas que, né, a pessoa acha que é normal, que fala assim, Sempre aconteceu. exato. Ou sempre aconteceu, daí é normal. Isso, a pessoa não pensa que pode ser que já tem um problema hepático, por exemplo, um problema gástrico. E aí ela não pensa que ela tem que investigar isso. Ela só vai levar ela no veterinário quando, faz 2 dias que tá vomitando, aí já tá passando muito mal, já tá com diarreia. Então, assim, é esse cuidado que eu quero e essa atenção que eu passo pro tutor. Olha, a gente tem um limite ali entre o que pode ser normal, mas do que não é normal. Por exemplo, a questão mesmo de espirro, né? Não sei se você já ouviu falar. André, você tá espirrando, é normal sair correndo ali. É muito comum, às vezes, cachorro adulto. Parece que ele tá engasgado, mas aí passa. Isso é um sinal de algumas doenças, né? Então, assim, às vezes, inclusive, eu não vi se eu ouvi falar que é sinal de doenças cardíacas. Exato, ele é um sinal, exato. E às vezes é um sinal que às vezes a gente deixa passar. E só vai procurar o veterinário realmente quando, nossa, tá tossindo muito já. Aí pra mim já não é normal, já vi que tá demais ali, parece que tá com falta de ar. Então, quando eu sento e explico pro tutor que aquele pet dele, ele pode sim ter talvez um espirro reverso, pode ter um colapso de traqueia, mas pode ter uma doença cardíaca, e o tutor entende que quando ele observar uma clínica dessa, ele vai precisar investigar, né? Eu já indico em idades, por exemplo, né? Tem idades que eu falo assim, olha, esse pet precisa de um raio-x aos 3 anos de idade, por conta dessa e dessa doença. Porque se eu faço um diagnóstico precoce, tranquilo, eu sei que meu pet, por exemplo, ele pode ter predisposição à doença cardíaca. E se eu trato isso antes de virar um problema mais grave, ele vai ter muito mais qualidade de vida e vai ter uma sobrevida, consequentemente, maior. Então, quando o tutor ele está atento a esses detalhes, é muito melhor, né? A gente consegue, eu falo que o meu principal objetivo aqui não é nem fazer com que o pet viva mais. Isso é uma consequência. É fazer com que ele tenha qualidade de vida enquanto vive. E evitar dor e sofrimento. Porque, por exemplo, eu já peguei animaizinhos, né, ao longo desses anos. Ai, meu cachorro, ele tem 16 anos. O cachorro não anda. O cachorro tem uma dor crônica, tá bem magrinho. Você vê ele numa condição que você fala, poxa vida, tá sofrendo, né? E eu não quero que o meu pet chegue a esse ponto só para falar para todo mundo que ele tem 16 anos, tem 20 anos, mas tá ali acamado, né? Infelizmente não foi feita uma prevenção, mas igual a gente fala, porque 15 anos atrás não tinha esse foco preventivo. E tudo bem. Mas hoje em dia eu quero que a pessoa se gabe por ele ter 16 anos, mas tá correndo, tá pulando, tá brincando, tá no score corporal bom, tá comendo uma alimentação adequada, tá fazendo um cuidado preventivo, né? Então, o objetivo é mudar o foco. Eu não quero que ele viva muito tempo sofrendo, né? O principal que a gente vê são as dores articulares, né? Quando o animal vai manifestar clinicamente, é porque a dor dele tá insuportável. Então, assim, se diz manifestar, assim, quando o tutor consegue perceber, tipo, é que ele está com dor, ou tá paradinho, exato. Porque, por exemplo, o animalzinho tem uma lesão na coluna grave ali, né? Tem animais que eles vão manifestar dor quando não tá andando, por exemplo. Aí o tutor vai entrar isso pra mim, olha, ele não anda mais. Mas aí você vai avaliar aquela coluna, você vai fazer o exame do raio-x, tem um monte de desgaste, tem um monte de lesão. Quer dizer, esse cachorro já está sofrendo há muito tempo. Eu dou um exemplo particular meu, porque eu tive um problema de coluna. E a gente aceita, pode dizer que, né, se é acamado, não anda, né? A gente manifesta, a gente fala, olha, tá doendo, tô com uma dor aqui. Você faz um exame, por exemplo, eu fiz o exame da minha coluna, comparar a minha dor, né, que eu pego de um animalzinho ali, que eu vejo a coluna arregaçada do cachorrinho, a minha coluna tava ótima, tava linda, mas a minha dor era insuportável. Aí eu fico me colocando no lugar desse animal. Você imagina preencher naquele grau de dor, o que ele não passou? Mas o animal continua abanando a rabinha, continua feliz. Porque esse é o papel do pet, né? Eles demonstram muito mais amor do que dor. Então, para ele estar manifestando uma dor clínica, é porque tá muito grave, tá muito intenso. Então, por isso que o papel da prevenção, eu falo que é muito importante. Porque, por exemplo, quando o tutor entende que com 3 anos de idade ele precisa de um exame X, ele precisa de um raio-x de coluna, ele precisa fazer esse exame, o tutor entende isso e a gente faz.
Eu tenho um diagnóstico precoce, eu vou falar com ele, olha, a gente precisa desse cuidado, porque lá na frente eu vou evitar que ele sofra, né? Porque dor é sofrimento, né? Mas então tem idades específicas para determinadas investigações? Tem. Investigações não, né? Na verdade é uma questão de tipo, vou fazer esse exame para eu verificar se ele pode ter algum problema. Exato. Quando eu pego um filhote, por exemplo, eu já explico tanto para gato quanto para cachorro. Quando eu pego um filhote, tem alguns exames que eu já indico, porque eu preciso saber o que é normal nesse animal. É igual a prevenção, né? Nós mesmos, na nossa rotina, nosso dia a dia, a gente precisa fazer exames preventivos depois de uma certa idade, depois de um certo período. Os pets, como eles têm um período de vida aí menor do que o nosso, né? A gente pensa aí que são pets que vão viver em média 20 anos, vamos colocar aí. Tem exames que eu já preciso ter. Por exemplo, eu dou o exemplo do Theodore, que é o meu mais novo, né? Quando eu peguei com 2 meses e meio. E eu já quis fazer os cuidados preventivos. Então, eu já fiz um combo ali. Fiz o exame de fezes, fiz exame de sangue e fiz ultrassom. No exame de fezes, eu já descobri que ele tinha giardia, que era capaz de pegar ele, tá? Ele não tinha manifestação clínica de giardia. Só que o exame de fezes dele deu positivo. Por que acontece? Tem animais que têm a doença, mas ela é subclínica. E isso que é o perigo, muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, ele veio com giardia. E quando eu fiz o exame de ultrassom dele, ele já tem um sinal de mineralização no rim. Porque o espírito, ele tem predisposição. Não quer dizer que ele vai ter uma doença renal, mas ele já tem um rim que tem um sinal, entendeu? Então você já cuida Exato. Não avançar essa doença. Imagina se eu não tivesse feito esse exame nele, e, por exemplo, daqui 3 anos, se eu não tivesse nem o cuidado com ele que eu tenho agora, ele poderia já ter uma manifestação clínica da doença, né? Então, assim, não quer dizer que ele vai ficar doente, na verdade. Esse exame não significa nada. Só que agora eu sei como que é o rim dele, eu sei como que é a glândula adrenal dele, que é muito importante eu saber o que é normal e o que não é. Então, assim, são exames que agora, mais pra frente, eu vou parar e pensar assim, quando eu fizer um segundo exame nele. Mas quando ele fez 2 anos e meio, tava normal. Então, quer dizer, isso aqui tá errado, isso aqui não tá normal. Então, é muito importante a gente ter um exame que eu falo 0, né? Que é o exame inicial. O que é normal nesse pet? Que mais exame? Conhecer. Exato. Por exemplo. Exato. Porque a gente conhece por fora, né? Tá bonitinho, tá peludinho, a pele tá bonita. Mas por dentro, de fato, é o correto. Porque, por exemplo, esse é o tipo de pet que seria o correto tirar da reprodução, né? É lógico que eu, como médico preventivo, eu já castrei ele, não ia colocar ele. Mas porque você pensa assim, é um pet que ele tem predisposição a ter um problema que ele pode levar para os filhotes dele, por exemplo, entendeu? Porque a gente pensa assim, criação, né, de animais que vão para a reprodução depois. É algo muito importante a gente introduzir a prevenção nesses pets. Porque a gente pensa assim, eu quero um animal que vai ter uma linhagem saudável, né? E aí, por que não, né, colocar a prevenção em prática? Já que esse animal vai gerar outros filhotes. E vai chegar para você aí com um animal que já tem um probleminha de rim, já tem um problema cardíaco, né? Então, assim, são coisas que são muito importantes a gente entender. Igual você falou, conhecer o animal por dentro. Porque por fora pode estar tudo bem. Mas e aí, o que tem por dentro desse animal que a gente não sabe? Quais as informações que eu posso tirar? E aí, por exemplo, outro exemplo que eu dou são animais de porte grande. O Golden, por exemplo, que tem predisposição a ter problema no fêmur, displasia. Ele tem uma idade que a gente precisa fazer um diagnóstico para saber se esse animal vai ter ou não a doença, se ele tem ou não a doença. E não por ele dizer esse do Golden com quantos anos? Eu indico fazer com 2 anos. Pelo menos 2 anos, sim. Porque mas mesmo assim, a fase de desenvolvimento dos portes grandes, ela leva um tempo, né? Então, assim, não adianta fazer um raio-x de Golden com 6 meses, não. Não se diz por estar em desenvolvimento, exato. Você não consegue enxergar. Não adianta fazer esse exame porque está na fase de desenvolvimento. Então, para fazer um diagnóstico de displasia adequado, ele precisa estar com pelo menos 2 anos. Aí sim, a gente fazer um raio-x, para daí a gente conseguir ver o que é normal nesse animal. Tipo, né?
desenvolveu o que tinha que desenvolver. Exato. E aí a gente já consegue ver, já consegue avaliar. Olha, tá tudo bem, a gente sabe que ele tem a predisposição, mas agora está tudo bem. Então, daqui quando... Porque, assim, nos exames preventivos, esse acompanhamento preventivo, a gente pode fazer espaçados, né? Por exemplo, faço o check-up dele agora. Daqui quanto tempo ele vai precisar desse exame específico? Tirando assim, foi atropelado, precisa de um raio-x, tudo bem. Mas se ele fez um exame com 2 anos de idade, daqui quanto tempo ele vai precisar de outro raio-x para acompanhamento? E assim, são coisas que são importantes, porque também a gente consegue ir avaliando esse PET com um intervalo menor. Porque assim, por exemplo, a vacinação, eu falo, ela é anual. Mas tem muita gente que não tem essa informação. É muito comum, tá? Já peguei muita... Ainda hoje, atualmente, tem pessoas que não sabem que a vacina é feita uma vez por ano. Então, quando você... Tem gente que acha que a vacina é só para filhote. Isso, é por assim, não se... E aí, por exemplo, quando você não tem esse acompanhamento anual do PET, acaba surgindo outros problemas ali ao longo do tempo. Igual eu falei, do peso, a questão de cuidados. Então, assim, um ano eu falo que é muito tempo para você ver esse animal. Eu acho que a gente tem que se educar a diminuir o intervalo de visitar o veterinário, né? Porque em um ano, para um pet, muita coisa pode mudar. Em mês pode mudar, né? Algumas doenças que o pet pode ter, a cada 30 dias ele precisa de acompanhamento. Paciente renal, paciente cardíaco, dermatológico. Isso faz muito sentido, você pode pensar no tempo de vida, né? Se você for, porque se eles vivem, aliás, sei lá, 18 anos, 20 anos, né? Então um ano para ele é bastante coisa, né? É a mesma coisa a gente pegar ali 10% da nossa vida. Se o ser humano tem uma expectativa de vida ali de 80 anos, né? A gente pega 10%, são 8 anos. Então, 8 anos de... assim, se for ver proporcionalmente... Imagina, você fala 8 anos sem ir para uma consulta, um acompanhamento. É muito tempo. É muito tempo, né? Então, para um cachorrinho, sei lá, que vive 18 anos, a gente tá falando de 10% da vida dele, é 1 ano e 8 meses. Exato, né? E já é muito tempo. É muito tempo. Então, por isso que quando a gente fala de cuidados preventivos, a gente tem que estar atento ali com... Eu falo assim, eu gosto de ver o meu paciente pelo menos 3 vezes por ano. Por quê? Tem as vacinas anuais, tem os exames preventivos e tem a parte da consultoria mesmo. Por quê? As vacinas você vai lá, pode até estar fazendo... não é ideal fazer, por exemplo, as 4 doses de uma vez, não é ideal, né? A gente precisa pelo menos fracionar aí em 2 visitas. Mas, por exemplo, que eu faça 2 visitas no PET, mas pelo menos uma 3ª visita, né? Porque o atendimento é domiciliar, mas, por exemplo, quem leva o PET no veterinário, criar esse hábito de não ir uma vez só no ano. Venceu as 4 doses de vacina, vou levar 2 vezes, aí faço vermífugo, faço tudo que tem que fazer, faço exame de sangue, faço... Não, pera lá, vamos aos poucos, né? Então, tente ir com mais frequência no veterinário, né? Porque, igual você falou, os problemas, eles podem surgir no intervalo muito pequeno. E isso é muito tempo para o animal. Você deixar ele... O animal é pequeno, na verdade, o ser humano pensa que é pequeno, né? Exato. Porque se a gente for parar para pensar no tempo de vida deles, é um intervalo longo. Isso, né? Tipo, 1 ano. 1 ano ele... Se a gente pegar um filhote, 1 ano ele nasceu, ele aprendeu a andar, ele já vai para fase adulta. Se desenvolveu, já tá na fase adulta, já entrou no cio, já... Né? Não, já tá entrando no cio, né? Exato. Então, é bem essa lógica que você tá passando aí, que as pessoas precisam entender. Que não é assim, mas eu vou gastar. Eu falo que a prevenção, ela é um investimento. Depois que eu tenho essa conversa com o tutor, ele fala assim, nossa, tem muita coisa que eu preciso mudar mesmo. E realmente tem, porque o tutor não é obrigado a saber tudo. A gente tem que falar para ele desse cuidado. E muitas vezes, o que eu percebo, mesmo depois que eu tenho essa consultoria, essa conversa, eu entrego uma guia completa depois para facilitar, né? Porque às vezes na conversa a gente se perde ali com relação às informações. Exato. Eu entrego uma guia para o tutor acompanhar depois. Mas mesmo depois vão surgindo dúvidas. Por quê? Determinada fase vai surgir mudanças. Fase filhote, adulto, fase idoso. Porque vai mudar ali. Agora esse cuidado eu vou permanecer pro resto da vida. Um dos cuidados que eu tenho muito agora com todos os meus pacientes é a questão da avaliação comportamental.
né? Até um parceiro meu que já veio aqui, que é o Joey, ele fala sobre comportamento, já falou aqui, inclusive, né? Então, isso é algo que eu considero, aí eu falo que é a escola dos pets. Tem que passar por um educador, porque a personalidade do animal interfere dali 15 anos. Porque, por exemplo, um animalzinho que eu acompanho hoje, que tem a tendência a ter um problema de ansiedade. Imagina um animal assim com 15 anos, ele pode ter problemas de pele, ele pode ter um distúrbio comportamental. Então, quando eu paro e sento e converso com o tutor também a importância disso, ele fala, nossa, quem vai pensar que isso também vai influenciar. Porque é muito comum o tutor passar a ansiedade dele pro pet. Isso é natural. Todo comportamento que o tutor tem, muitas vezes ele também vai absorver aquilo. Ele absorve aquilo. E assim, tem uma colega minha também que trabalha com a parte de psicologia. E é muito bacana você conversar com ela, porque ela fala, olha, os animais, eles vão absorver o comportamento. Então, assim, isso também faz parte da prevenção. Porque o tutor precisa entender que, igual a gente falou, né, que às vezes o excesso de cuidado que ele tem, isso pode desenvolver um problema nele, né, e a gente tem feito animais, principalmente gatos, com problemas comportamentais, né, porque é cultural a gente pensar assim, gato é mais fácil, gato é mais tranquilo, eu vou ter ele colocar no apartamento e tá tudo bem. Não tá tudo bem, gato não foi feito para ficar no apartamento. Então o tutor tem que entender que vai além dele. Ser um animal mais fácil de você lidar, né? Que não precisa, vamos dizer assim, de muitas vezes tanta atenção igual um cachorro, mas ele também tem problemas de comportamento e a gente precisa aprender a ter um outro olhar nessa questão. Lidar. Exato. Porque muitas vezes o pet pode estar ali sofrendo naquele ambiente e aí lá na frente você vai ter um animalzinho com um problema X, por exemplo, ele não urina, não bebe água, alguns problemas assim que a gente acha que às vezes é até uma doença metabólica, mas não é um problema psicológico muitas vezes, né? E doutora, já aconteceu de você chegar da casa do tutor, tipo, aí você olha pro ambiente, fala, meu Deus, tem que mudar tudo nessa casa pra poder, assim, pra esse animalzinho poder viver melhor, sei lá, uma coisa que possa existir na casa. Já aconteceu de você identificar algum problema e, assim, você tem que falar, né? Sim, é muito comum, principalmente de gato, eu falo, né? O cachorrinho a gente consegue ali, né? O tutor às vezes ele acaba... eu levo pra passear, por exemplo, no apartamento. É muito comum eu pegar pets grandes em apartamento, né? E assim, tudo bem, às vezes é o sonho da pessoa, igual eu tenho uma conhecida minha que tem Border Collie, tem Golden, tem dentro do apartamento, tem de tudo. Mas assim, a pessoa, tudo bem, ela leva 5, 6 vezes pra passear, ela leva na creche, enfim. Ela tenta fazer outras coisas para que esse animal não sofra tanto. Mas o gatinho é diferente, porque a pessoa não criou o hábito de sair com ele, né? E aí, quando você se depara no ambiente, numa kitnet, por exemplo, com os gatinhos lá, que tem a janelinha do banheiro, assim, que ainda fica fechada, e o gato não pode olhar lá fora. Aí você para pra explicar pro dono que ele tá em sofrimento, porque ele tá assim, imagina, ficar trancado o dia inteiro e não ter pra onde olhar, não ter... É um sofrimento. A longo prazo, isso não vai fazer mal pro pet. Então, a gente tem, igual eu falei, ainda tem que saber do gato, querer passear. Aliás, ele foi feito pra andar. Ele ia poder olhar outros, sim. O gato, ele foi feito pra andar, né? Até quando você conversa com essa colega minha, ela fala, ele foi feito pra caminhadas longas, o dia inteiro, né? Ele não foi feito pra ficar paradinho ali. E aí, por isso que eu falo que é cultural, é bem comum a gente ver gatos e pros outros. Mas é isso que eu falo, é comum porque a gente acabou criando essa cultura. Não, meu gato fica deitado e dorme o dia inteiro. Mas é porque ele já se condicionou aquilo, né? Mas com certeza ele foi feito pra andar, pra gastar energia. Bem abraçador. Mas aí numa consultoria dessa, você orienta o como lidar com isso. Exato. Porque Não tem como a gente chegar e falar, então não vou ter mais gato. Exato, não. Aí a gente ter os métodos ali para melhorar aquele ambiente ficar mais atrativo para o pet. Tem um cliente meu que assim, eu falei, esse cliente Chase, né? Eu falei que ele é maravilhoso, porque ele tem 6 gatos.
E ele falou assim, Bruna, eu fiz minha casa para os meus gatos. E lá na casa dele é impressionante, assim. Ele fez muitas prateleiras, muitos nichos. Ele não tem decorações. Ele falou, eu pensei nos gatos mesmo. Isso é incrível, ambiental, sabe? Tem que ir ambiental. E adaptar o teu espaço para o pet. E, assim, eu sei que é difícil, né? Todo mundo consegue fazer isso. Mas eu achei muito bacana da parte dele. Ele falou assim, não, eu pensei, porque ele falou, eu comecei com um, daí quis pegar outro, né? Eu falei assim, não, pera lá, se eu for começar a ter muitos gatos, eu preciso que eles se sintam em casa. Então, ele fala a casa deles, nem a minha casa, porque eu adaptei pros gatos. E é impressionante a casa dele, assim, é bem bacana. Eu imagino que também 6 gatos, acho que cada um é diferente um do outro. Ah, sim. De comportamento também. Com certeza. E gato, ele é, igual eu falei, ele é algo a ser, assim, estudado mesmo, porque cada gato tem um comportamento. Não é igual cachorro. Tem gente que fala assim, é um cachorro menor, gato. Não, eles são totalmente o oposto. É diferente os cuidados que a gente tem que ter. Eles são muito mais detalhistas, né? Então, quando eu faço a consultoria para felino, é uma descoberta também, né? O próprio tutor fala, nossa, não sabia que precisava disso, não sabia que... E muitas vezes ele fala assim, nossa, eu reparei mesmo que ele era assim, agora que você tá falando... Aí a pessoa mesmo consegue perceber coisas que para ela, assim, não davam tanta importância, né? Então, o gatinho, ele é diferente. E a gente tem que estar atento a isso, porque lá na frente ele pode ter problemas, sim, de comportamento. E são muito mais imperceptíveis, né? Por isso, quando a gente lida com felino, a gente fala até que eles sofrem mais nessa questão. Porque, às vezes, o tutor demora muito mais para perceber que ele tá precisando dessa atenção, né? O cachorro é espontâneo tudo, né? A gente chega em casa... Eu acho que os gatos, alguns, eles são mais, tipo... o tutor chega e ele vem recepcionar, ele vem... Agora o cachorro, ele recepciona de um jeito incrível. O tutor chega e ele pula e ele corre, e, né? Alguns até fazem xixi, né? Quando o tutor chega, os gatos, eu acredito que são mais na deles, né? Sim, Tem muito dessa... essa explosão de... Exato, de comportamento. Por isso o cachorro tem. Por isso que a gente tem essa parte, igual através da prevenção, a parte da educação. Eu falo, a prevenção e a educação canina, ela é um investimento. Por quê? Porque é algo que você vai cuidar hoje para ter ali o retorno dali 15 anos, por exemplo. Porque quando você pega um filhote ali, que você não trata do comportamento, ou, por exemplo, que você não cuida da alimentação, e aqui daqui 7 anos esse animal tem uma diabetes, por exemplo, ou um distúrbio de comportamento, é uma consequência de um cuidado que você não teve lá atrás, né? E o meu alerta é isso, né? Para prevenção, que hoje você vai investir, é o que você vai cuidar, para que daqui lá na frente, porque é muito comum, tá? A gente ter pés com triglicérides, colesterol. Isso são coisas que as pessoas não pensam que pode acontecer. Ai, meu cachorro pode ter diabetes, meu gato pode ter diabetes. Pode, né? E aí, o que você pode fazer hoje para evitar lá na frente, né? Teve, na semana passada, eu também fui fazer uma prevenção, né? Enfim, na casa da tutora, e a cachorrinha dela tava em sobrepeso. Aí ela falou assim, nossa, você achou que ela tá gordinha? Porque eu não acho. E realmente a pessoa não sabe, ela não sabe avaliar esse score corporal. Pra ela tá bonitinho, tá fofinho. E aí eu expliquei pra ela, olha, o score corporal ele tem que ser assim, a gente avalia dessa maneira. E porque a pessoa também precisa entender, igual eu falei, ela precisa palpar o cachorrinho dela, não, tá normal. E quando não vai estar normal? Quando tivesse assim. Então ela precisa entender. Mas eu achei que se ela tivesse desse jeito, ela tá muito magra. Não. Alguém tem que explicar pro tutor, né? E ele tem que entender que isso é algo que ele precisa observar no dia a dia. Pra dizer lá na frente, olha, realmente, agora eu percebi que tá no sobrepeso. Percebi que quando ela ganha um pouquinho de peso, sobrecarregou a articulação, já não consegue subir ali na cama. Porque o que é comum? Quando eu atendo pacientes idosos, a pessoa fala assim, agora ela já não sobe mais na cama. Porque era velhinha. Será que é só por isso? Será que é porque ela tá numa dor? E por isso que ela não sobe mais? Mas as pessoas acham assim, não, agora ela não sobe porque ela está velha. Um exemplo que eu dou que é muito comum é com relação à dentição.
né? O pessoal fala assim, já não tem nem leitinho na boca porque é velho, é normal, não é normal. Isso significa que o pet já passou por um processo de dor crônica de muito tempo. Você imagina você com um dente ali, vamos supor, a gente come uma carne ali, você fica grudado ali, você fica incomodado com aquele, né? Você quer tirar, você quer passar um fio dental. Agora você imagina um animal com placa, com dor, com a ponto daquele dente ficar mole e cair, não é normal. Mas as pessoas não sabem que isso não é normal. Até o cachorro nem come, o cachorro nem come. Aí eles falam assim, agora eu vou tratar com a mais horinha porque ele não come. Mas Aí acho que o cachorro tem o ato da ração, né? então são coisas assim que a gente precisa mudar na ideia dos tutores do que é normal e do que não é normal. Isso daí não é normal. O fato do animal não querer comer ou o fato do animal não ter dente na boca é porque ele já sofreu muito. Mas ele tá bem, ele é um rabinho, ele corre, ele pula, ele brinca. Mas é porque os animais, eles são assim, né? Para eles manifestarem dor. Então, esse é o nosso papel. Nosso papel é a gente falar por eles mesmo, né? Esse é o meu papel de explicar que, olha, ele precisa de um acompanhamento no dente, ele precisa que esse dente seja escovado, né? O que eu me deparo assim, Bruna, mas eu não consigo escovar o dente dele. Hoje tem muitas maneiras que a gente pode introduzir na rotina do pet para ajudar a fazer essa escovação. E aí, em determinado momento, vai chegar a hora que ele vai precisar de uma limpeza. Mas a pessoa precisa entender que aquilo não é normal, né? Não é normal. O ideal da limpeza, doutor, é por quanto tempo, por exemplo? Ou depende? Depende. Cara, tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, porque, por exemplo, igual os meus, eu faço a escovação todos os dias. Os pets que têm os dentinhos, né? Os pets menores, que tem aquela boquinha mais delicadinha, os dentinhos, eles tendem a fazer um acúmulo de placa num intervalo menor, né? Então, por exemplo, o meu, ele tem 2 anos, ele já tá com um pouquinho de placa. Mas eu mantendo a escovação, eu ainda consigo fazer a manutenção, né? Porque a placa dele ainda não desenvolveu uma gengivite, não tá machucando ele. Mas ainda consigo, por exemplo, retardar isso mais 1 ano se eu manter a escovação e os cuidados que eu faço. Agora, por exemplo, um animalzinho de 2 anos que não tem hábitos de escovação, ele já tem uma formação de cálculo muito maior. E aí, por exemplo, talvez um York, um Shih Tzu, um Spitz, com 2 anos já precisa, sim, de uma limpeza. Diferente de uma raça grande. Um pastor alemão, um Golden, um Labrador. Normalmente, eles não precisam fazer essa limpeza tão precoce, porque eles têm os dentinhos, né, mais afastados. Às vezes você dá um osso, rói um ossinho ali, se faz uma escovação já ajuda também. Então isso vai depender, tem que ser realmente avaliado. Exato. Mas quando você cria uma rotina, né, você vai conseguir fazer o acompanhamento dele para evitar ele passar por esses procedimentos, com certeza. Então, a limpeza vocal é uma... Assim, eu já vi instrutores que morrem de medo. Exato, precisa de anestesia, né? O animal vai precisar ser anestesiado, precisa fazer todo o acompanhamento respiratório, não tem jeito. Né? Os animais que vão para profilaxia hoje, eles precisam de uma avaliação cardíaca, precisa de um exame, porque é uma anestesia geral, né? Não é igual nós, que vamos lá e limpa os dentes e sai tranquilo, né? Eles precisam ser anestesiados. Até um dia eu tava conversando com uma doutora e até achei engraçado, né? Porque eu falei, cara, mas ainda bem, né, que eles são anestesiados. Sim. Porque como que você fala pra um cachorro, abre a boca aí que eu vou limpar teus dentes? Ele vai ficar paradinho? Não vai, exato, né? Então é melhor que realmente anestesie para que você consiga fazer a limpeza de forma adequada. Eu não quero Porque como é que você vai ser? Não tem lixo nem. Não é isso. Mas machuca nela. Então, assim, o ideal realmente é que ele seja paradinho, né? Com certeza. Em um determinado momento vai precisar fazer, mas igual eu falei, quando o tutor já está habituado ali a fazer a manutenção, a ver os dentinhos, é algo que ele vai, pera lá, eu acho que tá mais inflamado, então vou levar no veterinário. Ele não vai esperar aquilo chegar, né, numa fase onde vai perder realmente. É lógico, tem casos pontuais que eu falo, por exemplo, fratura. Aí é outra situação, né, porque já havia acontecido, o pet tá brincando, fraturar um dente. Aí é um caso à parte,
mas é diferente de uma manutenção, né? Deixa assim, não consigo colocar a mão na boca do meu pet. Tudo bem, mas tem outras formas, né? De você fazer facilidade, né? Isso, atualmente tem brinquedos, tem produtos de pôr na água. Mas de qualquer forma eu falo, você tem que conseguir conter o seu pet, né? Porque essa coisa assim, já não coloca a mão no meu cachorrinho. Aí eu acho que também entra muita parte da educação do animal, né? A gente tem que conseguir, lá do comportamental, né? A gente tem que conseguir conter o nosso pet, é o mínimo, né? Porque se você não consegue fazer isso, né, algo de errado tem. Isso gera um estresse, né? Pra você e pro seu animal, né? Que nem a minha mesmo, eu sempre falo, né? Ela é o problema quando eu tenho que estar junto, fazer o exame, coisa assim, ela não vai estar junto. Você conhece, né? Ela fica nervosa, né? Se eu estou junto, piora. Né? Mas é um problema de comportamento, né? Que a gente precisa olhar pra isso, porque ela também não pode sofrer com isso. Nem sempre eu vou estar junto também. Exato. Então ela precisa entender isso. E tem mais alguma dica que você dá em relação a, sei lá, a ter um cachorro, um gato, nessa questão de prevenção? Porque eu entendo que, assim, a prevenção, ela vai nos ajudar tanto com a qualidade de vida do animal, e, no meu ponto de vista, ela ajuda na qualidade financeira do tutor, né? Porque você tocou um ponto muito importante. Assim, se eu previno que ele não fique doente, o doente, eles voam. É claro, acidentes acontecem, né? Eu tô falando doença. Essa. Doença, a gente pode conseguir prevenir de uma certa forma e fica algo, digamos assim, eu programo um exame, eu programo fazer alguma coisa durante o processo, assim, durante a vida dele, né? Agora, quando a doença vem, muitas vezes, assim, eu não tenho o que fazer, né? Eu tenho que tratar a doença. Esse é um ponto muito importante também. Exato. Esse é um ponto muito importante de falar, que é a questão financeira. Porque a prevenção, ela vai melhorar a qualidade de vida, ela vai evitar o dor e sofrimento, mas ela também vai fazer você economizar. Eu falo que ela é um investimento porque a prevenção também não é barato, né? Não é algo assim que a gente tem que valorizar os cuidados preventivos. Porque na minha consultoria, por exemplo, eu falo de produtos preventivos, de suplementação, de você investir em uma boa alimentação. Por quê? Quando você para pensar assim, igual, por exemplo, o Teodoro, ele veio com a giardia. A giardia é uma doença que a gente atualmente tem vacinação. Mas sem tutores, por exemplo, a vacina da giardia é uma polêmica, não vou entrar em detalhes com relação a isso. Mas, por exemplo, tem gente que não sabe que existe a vacina de giardia. No meu caso particular eu optei por fazer a vacina da giardia por conta que eu passei por essa doença, né? Eu demorei 4 meses para eliminar a giardia do Teodoro, mesmo ele não apresentando clínica, só que eu tive o Tony, e o Tony teve manifestação clínica. Então, qual que é o problema? É uma doença que pode Isso, é uma zoonose também, é uma doença que pode passar para os outros animais. Então, por exemplo, se você tem um pet que é positivo para a doença, e aí ele é subclínico, não tem manifestação clínica, mas ele tem outro cachorrinho, e aí ele é sensível, e ele adquiriu a doença, e começou lá a ficar com diarreia, daí ele fica lá 10 dias pelo menos com diarreia, você tendo que dar medicamento, você tendo que pagar exame de fezes, tendo aquela questão do ambiente, porque assim, quando eles estão com diarreia, eles fazem diarreia em qualquer lugar, né? Eles não vão lá no tapete e tudo mais. Então, assim, gera um gasto financeiro muito maior do que você fazer uma única prevenção através da vacinação, por exemplo, né? Mas isso vale para vários problemas, né? Por exemplo, se você tem um cuidado maior, dá uma atenção para o olho do pet, se você tem esse cuidado diário, você evita que ele vá para um atendimento ali de problema mais grave, de uma irritação, né? Então, assim, se você já faz o cuidado preventivo, com certeza você vai evitar gastos com o veterinário. Quando você sabe, por exemplo, que ele tem uma luxação de patela, que é o mais comum. Teve uma cliente que eu fui e a York dela tem luxação de patela, mas já tem 3 anos quase, né? E ela não sabia. Daí eu falei assim, mas você vai para acompanhamento? Não, eu faço tudo certinho, ela vai no veterinário, enfim. Mas eles nunca me falaram que ela tinha esse probleminha no joelho. E a luxação de patela, ela pode evoluir para um quadro mais grave. Pode evoluir para uma ruptura de ligamento, por exemplo.
Então, quando você tem a informação de que você precisa fazer o cuidado com esse pet que tem a luxação de papel, você evita fazer uma cirurgia que você vai ter que desembolsar aí pelo menos, sei lá, R$ 3.000, vamos colocar aí. Então, assim, realmente é algo que pode pegar de surpresa e você pode ter um gasto muito maior quando você não faz a prevenção, né? Então, é igual você falou, você se programa ali, você se organiza, olha, eu tenho que fazer as vacinas, tenho que fazer esse exame e tenho que ter esse cuidado preventivo. Então, vou me programar ali por mês, por ano, para ir fazendo. Agora, quando você é pega de surpresa, Aí você bota, você tem que... Aí você tem que bancar aquela hora. E tem até aquela questão, né, do pet sofrer mais, né? Quando a gente pensa num animalzinho que não é vacinado, por exemplo, para sinomose, né? Que é uma doença que às vezes a pessoa só pensa que é o filhote que precisa da vacina. E quando você pega um animalzinho que pegou sinomose na fase adulta e tá sofrendo, tá com uma alteração neurológica, isso já é um sofrimento para nós. Se você vê o animalzinho sofrendo, ele tá com dor. Então, acho que o principal é evitar isso, evitar dor, sofrimento, e ele tem que ficar internado, muitas vezes não resiste à doença, né? Porque tem problemas que a gente pode prevenir, que pode gerar até o óbito do animal, né? Então, acho que tem que pensar por esse lado mesmo. O quanto que você vai investir para que seu animal tenha qualidade, né? E assim, e quando a gente pego de surpresa, a gente acaba tendo que investir o nosso tempo também, né? Porque ele vai precisar de um cuidado especial naquele momento. Né? Na prevenção, eu acredito que assim, a gente consiga também programar, né? Eu encaixar isso na minha rotina. Exato. E vira uma rotina. Agora, de repente, do nada, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de sei lá, um tratamento, né? Que eu tenho que levar no intestino, trazer. E assim, não tem como eu mudar. Eu tenho que fazer naquele momento. Porque ele está doente. Então, é bacana a gente tocar nesse assunto para as pessoas, porque eu acredito que a medicina preventiva ela vem muito de uma conscientização, assim, né? Que a gente conseguir enxergar que a gente pode melhorar a qualidade de vida, né? Sem custo? Tem. Mas tratar uma doença também tem? Também tem, sim, né? Muda a forma com que você vai, né? E assim, doenças a gente não adianta, né? Onde a gente vai ficar doente, onde vai precisar de um atendimento, né? Mas que seja algo mais tranquilo e não susto, né? Exato, tirando essas causas de emergência, urgência, quando a gente se programa, quando a gente tá aí acompanhando, é muito mais tranquilo. Igual você falou, não evita a gente ter desesperado. Um exemplo também que eu gosto de dar é quando eu vou fazer vacina. Por exemplo, vou fazer a vacina do pet. Eu gosto de explicar. Porque a pessoa também não é obrigada a saber. Olha, a vacina, ela pode causar isso. Ela pode causar isso. Porque pode ter efeito colateral, né? Assim, vou lá, apliquei a vacina, ele as costas e fui embora. E não é rotina, muitas vezes, a pessoa parar para explicar. Tanto que a última cliente que eu fui atender, ela me falou assim, Bruna, eu fiz a vacina, daí 2 horas eu liguei pra veterinária desesperada, porque a minha cachorra tava toda inchada, não sei o que. Aí ela saiu correndo com a cachorra, e ela disse que foi um tormento, um desespero, porque deu reação alérgica. Então, assim, para pra pensar. Se às vezes a gente tivesse perdido 5 minutos falando, olha, pode acontecer isso. E aí a pessoa ia acontecer. Mas ela, não, a veterinária falou que ia acontecer. Porque quando você pega e olha pro seu cachorro com a cara inchada, se esfregando, você já fica desesperado, sai correndo. Então, assim, às vezes é até uma questão que a gente, por conta da rotina, acaba não dando conta de explicar. Mas é algo que a gente tem que estar atento mesmo, né? E até o tutor, né? Muitas vezes é responsabilidade dele. Olha, pode acontecer alguma coisa? Porque pode passar batido também a pessoa, né? O veterinário ali não explicar. Exato, por ser uma coisa de rotina, tudo bem, pode acontecer. E aí tá tudo bem, não vai morrer o cachorro por conta disso. E eu sempre falo, o médico veterinário, ele tratou, sei lá, ele tratou 10 animais no dia. Eu tenho... Exato. E isso é uma coisa bacana de você falar. Porque pra mim pode ser mais um, mas pra você é o seu cachorro. Sim. Então eu tenho que tratar o seu animal como o meu. Porque eu tenho que me colocar no seu lugar. Se acontece,
essa questão, porque é desesperador. Meu cachorro teve uma reação alérgica e eu, como veterinária, fiquei desesperada. Eu sei que pode acontecer. Mas você se coloca numa situação que você fala assim, gente, seu bichinho tá ali, desesperado, se esfregando, com aquela carinha toda inchadinha, ou coisa ainda. E com o braço desse tamanho. E aí, quando o seu veterinário já te explicou, já gera um pânico. Mas mesmo assim, você fala, não, ele falou, ia acontecer. Por isso, tal, né? O que eu vou fazer? Ligar pra ele. Ah, não, doutor, aconteceu o que você falou. Então, tudo bem. Vai dar esse remedinho, ou vai fazer isso, ou vai fazer isso. Pronto, vocês evitam, sabe? E a prevenção, ela é isso. Se você entende que coisas podem acontecer, que você pode tomar um determinado caminho para evitar, por que não fazer? Por que eu não vou mudar, né, a caminha do meu pet? Se essa caminha X pode ser melhor para ele, ou se esse comedouro pode ser melhor, né? Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que o tutor que ama o pet, que trata ele como membro da família, vai fazer, né? Porque é um cuidado, uma mudança ali na rotina só para agregar mais. Entendi. E, doutora, tem mais alguma coisa que você gostaria de estar colocando para os nossos tutores, para o pessoal que gosta dos pets, que ama ou que tem um? Porque a gente tem que mudar essa questão de achar que, eu tô dando uma comida, tô levando para fazer vacina e tá tudo bem. E levo para passear. Ter um pet é muito mais do que isso, né? Hoje em dia as pessoas se consideram como membro da família, então a gente tem que tratar ele de uma forma com mais atenção, dar um pouquinho mais de atenção para a necessidade que ele precisa, não só para a nossa necessidade, né? Mas para o pet, o que ele precisa para que ele não tenha dor, não tenha sofrimento. E outra coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, a partir do momento que você pegou o pet, ele é, sim, responsabilidade sua, né? Responsabilidade financeira, afetiva, né? E quando você é responsável por um animalzinho, que ele é inocente, né? Que ele não faz as coisas por ele mesmo, ele depende de você, então você precisa dar o seu melhor, né? E o seu melhor, muitas vezes, é procurar um profissional qualificado para que ele te oriente e para que ele te capacite a dar o melhor para o seu animal. Porque muitas vezes a gente não sabe a informação não chegou, então a pessoa não faz aquilo por maldade ou porque não tem condição, né? Isso é uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa não está fazendo porque ela não tem condição, mas é porque não tem informação. Então, para a pessoa buscar mesmo a informação correta, adequada, para que ela proporcione melhor para o pet dela. Ai, que bom. Que bom receber você, doutora, que, assim, é um assunto muito importante, né? Para a gente orientar as pessoas o que fazer, né? Eu decidi ter um pet. E agora? Né? A gente tem que olhar para ele, a gente tem que cuidar dele, as responsabilidades, né? Então, assim, muito bacana. Obrigada por ter vindo. Você quer deixar o seu arroba, o seu contato para o pessoal? O meu Instagram é o @doutora Bruna Yumi, e daí eu posto também algumas dicas lá, minha rotina, cuidados preventivos. E aí o meu contato também, para agendar consultoria preventiva, pode ser através das redes sociais. Tá, joia. Então, doutora, obrigada por ter vindo, dispor de um tempinho aí para conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas. E o que o pessoal vier de dúvida, eu vou pedir uma ajuda aí para a gente estar respondendo o pessoal. Pessoal, obrigada. Dê um like, inscreva-se no nosso canal, que você sempre vai estar recebendo as notícias. Todas as quintas-feiras vai ao ar um episódio novo, sempre com um assunto bacana. E encaminhe o link do nosso Mais Pets Podcast para os seus amigos, para os tutores que vocês conhecem e que precisam dessas dicas. Um super beijo e até mais.